teve a morte espiritual, a separação de Deus. Então o ressentimento matou Caim. Caim matou Abel, mas Abel foi para junto de Deus. O ressentimento matou Caim, e Caim foi para onde? Por isso nós temos que tomar cuidado para o ressentimento não nos matar. Caim poderia muito bem ter levantado a sua cabeça, seguir em frente, mas ele preferiu ficar remoendo mágoas e matar o seu irmão. Eu sei que a mágoa, o ressentimento é algo que pode acabar com a vida de uma pessoa, e não da pessoa que está sendo vítima desse ressentimento, mas sim daquele que está sentindo o ressentimento. Cuidado, meu irmão, para o ressentimento não te matar. Em outra passagem nós vemos na Bíblia, em Samuel, no livro de 1 Samuel 18:9, quando mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E Saul ficou tão irritado que a Bíblia diz que daquele dia em diante Saul olhava com inveja para Davi. E no versículo 10 diz que um espírito maligno entrou em Saul e começou então a sua destruição. A destruição, a inveja destruiu o tolo. Cuidado para a inveja não te destruir, meu amado. Caim e Saul são exemplos de ressentimento. E sobre isso nós vamos falar nessa noite. Essa mensagem, quando eu escrevi, está aqui ainda, eu dei um título a ela: ressentimento. Mas eu vou mudar ela exatamente agora. A partir de agora essa mensagem vai se chamar a manutenção do perdão. Caim e Saul são exemplos de ressentimento, de inveja, de pessoas que nos servem apenas como modelo do que não fazer, de como não ser. Mas a Bíblia também nos mostra pessoas com quem nós podemos aprender, pessoas que superaram o rancor, pessoas que superaram a raiva, passaram por cima do ressentimento. E é com essas pessoas que nós podemos aprender algumas lições bastante valiosas. E a primeira lição que nós temos para aprender nessa noite é que não devemos nos prender ao rancor, mesmo que ele seja justo. Embora seja difícil pensar rancor, mas existe rancor justo? Existe rancor justo? Eu acho que existe, sabe? Quando nós vemos no capítulo de Gênesis, nós temos uma história de dois irmãos gêmeos chamados Esaú e Jacó. Em um certo momento, Esaú, que era um caçador, ele foi para o campo. Passou alguns dias, não conseguiu caçar nada, voltou para casa, morrendo, literalmente morrendo de fome. Quando chegou próximo à casa, estava lá seu irmão, que cuidava dos rebanhos. E seu irmão estava fazendo uma comida. E quando Esaú sente aquele cheiro, você sabe como é que é quando você está com fome? Você sente o cheiro de comida, parece que a fome aumenta mais ainda. E então Esaú chega a Jacó e fala: Jacó, por favor, eu estou morrendo, cara, me dá um pouco de comida. E Jacó, cujo nome significa trapaceiro, se aproveita da situação e pensa: eu vou dar comida, mas o que eu posso tirar de vantagem dessa situação? E eles eram gêmeos, mas Esaú era o que havia nascido primeiro. Por isso ele tinha o direito da primogenitura, da herança, da maior parte da herança do seu pai, de receber as bênçãos. E então ele fala: Esaú, você está com fome mesmo? Eu estou com fome, Jacó. Então é o seguinte, eu te dou um prato dessa sopa de lentilhas, mas você tem que me dar em troca o seu direito de primogenitura. Ele se aproveitou da situação que seu irmão estava morrendo para fazer um negócio. Fala sério, irmão, com um irmão desse você precisa do que mais? E Esaú pensou: eu estou morrendo, e se eu morrer, do que vai me adiantar isso? Tudo bem, eu te dou, mas me dá comida. Ele: não, primeiro jura. Tá bom, Jacó, eu juro, mas me dá a comida.
E então Jacó deu a comida, e assim ele fez um negócio com seu irmão. Passado algum tempo, chegando os dias em que o pai deles estava para morrer, o Isaac, e Isaac já estava cego, Isaac chama seu filho Esaú e diz: meu filho, vai caçar, traz uma daquelas caças que tu sabe que eu gosto tanto, e prepara para que eu coma, e assim em seguida eu vou morrer e eu te abençoe como meu primogênito. Esaú saiu correndo caçar. A mãe deles, que havia escutado isso, saiu correndo para procurar a Jacó, porque ela tinha uma preferência por ele, e trouxe ele então e falou: vai lá, prepara, traz aqui um cabritinho, traz aqui que eu vou preparar para você levar para o seu pai e ser abençoado. E enganaram o pai, e no fim o pai foi enganado e abençoou Jacó no lugar de Esaú. Mais uma vez enganou seu irmão, teve que fugir. Jacó depois teve que fugir porque Esaú, quando ficou sabendo tudo isso, ficou muito magoado, ficou com muito rancor. E aí me diga se ele tinha ou não motivos para estar com rancor do seu irmão. Tinha muitos motivos para estar com mágoa do seu irmão, com rancor. Só que chegou um dia que Jacó teve que voltar para casa. 21 anos depois, chega o momento de Jacó encarar a realidade. Ele tinha que voltar, e agora ele já estava casado, com filhos. Como é que faz? Jacó, quando estava chegando próximo da onde estava seu irmão, começou a ficar com o coração pesado, cheio de medo, incertezas, porque ele estava consciente do erro que ele havia cometido com seu irmão. Jacó tinha tanta consciência do erro que quando ele está se aproximando da sua terra natal, ele manda emissários para tentar falar com seu irmão, e esses emissários voltam e dizem: ei, cara, teu irmão está vindo aí com 400 homens junto com ele. O que isso significava? Jacó pensou: ele está vindo para me matar, e ele vai me matar, e vai matar minha mulher, vai matar meus filhos, ele vai matar o meu gado, ele vai matar tudo. E então ele arma uma estratégia, ele vai mandando presentes, a cada pouco tempo ele ia mandando à sua frente assim, presentes até Esaú, tentando com isso agradar a Esaú, pensando: quem sabe com isso eu consiga aplacar a ira do meu irmão. E então quando ele está chegando próximo, quando ele vê Esaú, Jacó começa a se prostrar no chão, ele se ajoelha, ele anda mais um pouco, ele se ajoelha de novo, e vai chegando próximo a Esaú, se ajoelhando, se humilhando, pedindo perdão. Isso depois de ter mandado várias caravanas à sua frente, para tentar dar presentes para o seu irmão, até que de repente ele chega, ele está cara a cara com Esaú. E agora? E aí? Sabe o que Esaú fez? A Bíblia nos diz que Esaú corre em direção a Jacó, abraça-se ao seu pescoço e o beija, e os dois choram. E então Esaú pergunta para Jacó: Jacó, o que são esses rebanhos que você mandou na sua frente? O que você pretendia com isso? E Jacó fala: eram presentes para você, para que você me recebesse bem. Mas Esaú responde: meu irmão, guarda para você isso, eu tenho muito, eu não preciso do que é seu. Era como se ele estivesse dizendo: meu irmão, eu não fiquei todos esses anos que você estava fora perdendo o meu tempo com ressentimentos, eu toquei minha vida, eu fui em frente. Guarda para você o que é seu, eu não preciso do que é seu. E essa é uma mensagem tão forte, meu irmão, que tem para você também nesta noite. Irmão, não guarde ressentimentos. Você não precisa do que é dos outros. Vá em frente, conquiste o que Deus já preparou para você. O que é para ser seu será, desde que você siga em frente. Que você não fique parado em ressentimentos,
que você não fique parado em mágoas. Esaú tinha motivos para ter mágoa do seu irmão? Claro que tinha. Tinha motivos para ter inveja de Jacó? Tinha. Afinal agora Jacó é que tinha o direito da primogenitura, direito à maior parte da herança do seu pai. Por toda a história nós falamos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas foi Esaú que nasceu primeiro. Não seria o Deus de Abraão, de Isaac, de Esaú? Mas devido a todas aquelas situações que aconteceram, então é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então Esaú teria motivos para ficar furioso, para matar o seu irmão, para executar, para dar vazão a toda a sua mágoa. Mas acontece que em Gênesis 36:7 diz que Esaú tinha tanta riqueza que ele e Jacó tiveram que se afastar. Não por briga, não por ressentimento, mas porque seus rebanhos eram tão grandes que a terra não comportava tantos animais. Esaú não se prendeu à mágoa ou à inveja do seu irmão. Ele decidiu que não valia a pena perder a sua vida com rancor. Ele decidiu que, mesmo que esse rancor fosse justo, ele não ia ficar perdendo tempo com aquilo. E hoje nós vemos tantas pessoas que não saem do lugar, que se prendem a um poço e não evoluem, não saem, vivem atormentadas, magoadas, ressentidas. Porque teve alguém lá no meu passado que me fez isso. Pessoas que se envenenam com ódio por coisas que aconteceram há tanto tempo. Pessoas que têm todas as oportunidades do mundo, mas não aproveitam. Por quê? Porque tem algo lá travando o seu coração. É hora de largar a mão dos ressentimentos. É hora de nós nos mirarmos nesses exemplos e pensar: eu também não tenho tempo para ressentimento não. Eu preciso tocar minha vida. Eu preciso perdoar. Eu preciso aprender a amar. Vocês já ouviram a história de José? Conhecido como José do Egito. Ele tem muito para nos ensinar. José nos ensina que Deus nos ama, e por isso nós não temos tempo a perder também com o ressentimento. José era sobrinho de Esaú. Eu imagino que ele deva ter escutado talvez um dia contar histórias do seu tio e do seu pai, e ele talvez tenha aprendido com Esaú isso. Meu tio Esaú, ele tinha tantos motivos para ter ressentimento, mas ele tocou em frente, e isso tornou ele no final de tudo um vencedor também. Porque José, devido aos seus sonhos, devido a ele revelar esses sonhos, e esses sonhos falavam de um futuro em que ele seria grandioso, estaria acima de seus familiares, seus irmãos ficaram com muito ódio dele, a tal ponto de um dia venderem ele como um escravo. Imagina a tristeza desse menino, ser vendido como um escravo pela sua própria família. A maioria dos ressentimentos que as pessoas carregam é com seus familiares, é com o irmão, é com o pai, com a mãe, é com um primo, com um tio. José foi vendido por seus irmãos como um escravo. Não que eles precisassem de dinheiro, não, foi por maldade mesmo, foi porque queriam se livrar dele. E aí estava lá José agora no Egito, longe de sua família, longe da sua casa, trabalhando como um escravo. Mas ele era um menino temente a Deus, e Deus fazia com que ele prosperasse mesmo na escravidão. Tem gente que fala: cara, meu trabalho é uma escravidão. Não é não, cara, teu trabalho você recebe salário, por pior que ele seja, você recebe um salário. E às vezes a gente nem trabalha direito, mesmo recebendo. José, como escravo, ele fez questão de fazer da melhor forma.
Tanto que Deus fez com que ele fosse abençoado, mesmo sendo um escravo. Foi colocado como chefe naquela casa aonde ele servia. Fazia tudo certinho, não fazia nada de errado, um homem temente a Deus. Um dia a mulher do seu patrão resolve que iria se deitar com ele. E José foge. Aquela mulher vem, vamos se deitar comigo. Ele: não, como eu cometeria tão grande pecado contra o meu Deus e contra o meu Senhor, teu marido? O cara vendido como escravo numa terra estranha, e ainda assim com um tamanho temor de Deus. Tem gente que por tão pouco se afasta dos caminhos do Senhor. No entanto, José caiu numa armação daquela mulher, porque ela não se sentindo humilhada por ele a recusar, agarra ele, então ele foge. E ao fugir, naquela roupa ele usava, naquele tempo usava aquelas roupas meio estranhas, eram uns panos meio jogados por cima, né? E ela agarra aquela roupa e ele falou: eu perco a roupa aqui, mas eu não vou perder a minha santidade. E saiu correndo. E aquela mulher começa a gritar com raiva por causa daquilo, e inverte a história, fala: olha, esse escravo hebreu tentou me violentar. E então, quando chega o marido, ele pega José e lança na prisão. Imagina o coração de José pensando: minha família me vendeu, tentei trabalhar aqui, fazer da melhor forma para não pecar. Por não querer fazer a coisa errada, estou dentro da prisão agora. José tinha motivos para ter ressentimento de muita gente. Quem sabe nesse momento, se fosse um de nós que estivesse ali, nós iríamos até dizer: Deus, de que adianta te servir? Eu faço tudo certo e olha onde eu vim parar. No entanto, a palavra nos diz que mesmo na prisão, ele continuava fazendo sempre o melhor, a ponto de o chefe do cárcere perceber isso e colocar ele como responsável pelos outros presos. Ele havia sido abandonado por sua família, vendido pelos irmãos, ele tinha de repente sido injustiçado no seu trabalho, tinha motivos para largar tudo, mas mesmo assim ele continuou fiel a Deus lá na prisão. E lá um belo dia chega o copeiro do rei e o padeiro do rei, e ele tem um sonho, e eles têm sonhos, os dois, e não ficam aflitos porque não conseguem entender. E José conta para eles o que significava o sonho de cada um deles. E ele falou para o padeiro: olha, é assim, 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 você vai morrer. Mas o copeiro, ele fala: pelo teu sonho, assim Deus revela, você vai viver, e você vai voltar a servir o rei. E deixa eu te pedir uma coisa, você sabe que eu sou inocente, então quando você estiver lá junto do rei, lembra de mim. Lembra lá de mim, fala para o rei: olha, tem um cara inocente lá, solta ele. E como ele disse, aconteceu, o copeiro foi solto, foi de novo servir ao rei. E eu imagino que ficava ali então José: não, agora eu vou sair da prisão. Meu amigão, né, eu falei tudo para ele, meu amigo vai estar lá. Porque cara, amigo é amigo, não é? E ele vai lá e ele vai falar com o rei e eu vou ser solto. Só que passa um dia, passam 2 dias, passa uma semana. Quem sabe José, com a sua imensa fé, pensava: eles devem estar muito ocupados com algumas outras coisas, mas já já ele vai lembrar e já vão me tirar daqui. Só que passa 1 ano, passam 2 anos, e nada. José já havia sido traído pelos irmãos, injustiçado pelo patrão. Agora ele é abandonado pelos amigos. Imagina um cara que tinha motivos para ter ressentimentos. Imagina um cara que tinha motivos para ter mágoas.
Esse cara era José. Pelos olhos humanos, todos os motivos do mundo para ser alguém cheio de ressentimento. Vendido pelos irmãos, ressentimento com a família. Vítima de uma injustiça no trabalho, além de demitido, foi lançado na prisão, ressentimento com o emprego, com colegas, com o patrão. Vítima do esquecimento dos amigos, ressentimento com esses amigos. No entanto, em cada uma dessas situações, ele preferiu levantar a cabeça e seguir em frente. Ele não se deixou prender a uma situação ruim, por uma injustiça que fizeram com ele. Ele preferiu confiar que o melhor de Deus ainda estava por vir. Que o melhor de Deus para ele não era ser o escravo, não era ser o melhor preso. Havia algo a mais para ele. Ao invés de ficar lamentando pela porta que se fechou, ele preferiu seguir em frente pela nova porta que sempre se abria. E quem sabe você pensando, mas que tipo de porta é essa? Ele saiu da família, abriu uma porta onde? Para ser escravo? Cara, não interessa qual foi a porta que abriu. Ele falou, eu vou entrar por aquela porta e vou fazer o meu melhor. Da escravidão ele foi lançado na prisão. Pois eu imagino ele olhando para aquela porta daquela prisão e dizendo, ali eu vou ser o melhor preso. Anos depois, eu não tenho como dar detalhes, mas você conhece a Bíblia, se não conhece, leia. José se tornou o governador de todo o Egito. E em algum momento, sua família tiveram que vir para o Egito para comprar mantimentos, porque diz a palavra que houve fome em toda a terra. E quando eles chegam ali, quem era o governador do Egito? José. E agora José tinha em suas mãos o poder de se vingar de seus irmãos. José tinha em suas mãos o poder de se vingar do cara que jogou ele numa prisão, de botar aquela mulher que mentiu na prisão. José podia se vingar do copeiro do rei, pegar e falar, ô rei, estou sendo muito útil para ti, eu sou o maior aqui no reino, só tudo acima de mim, sim. Então deixa eu falar uma coisa, manda matar esse copeiro, porque ele pegou e me abandonou 2 anos. No entanto, José não fez nada disso. José não se vingou de ninguém. José não aproveitou do poder para pegar e dizer, agora vocês vão ver com quem vocês mexeram. Quantas e quantas pessoas passam anos e anos e anos sonhando em um dia ganhar na Mega Sena, em um dia isso, um dia aquilo, porque aí eu vou ter poder, e aí todo mundo que me humilhou agora vai me pagar. E porque Deus é bom, essa pessoa nunca ganha na Mega Sena, ou porque ele é crente. Não gosto muito de crente que joga não, cara. Quer dizer, perdão, não gosto do jogo, do crente eu gosto. Me perdoem, me expressei mal. É que eu tenho comigo, sabe, que se eu jogo naquele negócio, é como se eu estivesse trocando a minha fé em Deus para aquele pedaço de papel. Sabe, você fica ali esperando dar os números. Agora vai, é a tua fé